E aí, pessoal, vamos falar sobre esse Money in the Bank. O Roman Reigns perdeu, a dupla da Ronda Rousey e da Shayna Baszler acabou, parece que muito rápido. O Drew McIntyre voltou, temos muito o que falar, né? Mas é engraçado porque eu não vi esse Premium Live Event ao vivo. Um amigo meu veio passar a noite aqui em casa e sabe que no fundo foi até um pouco bom porque dá pra gente passar algumas coisas desnecessárias. Eu acho que eu vou passar a fazer isso mais vezes, viu? Mas então vamos falar sobre o evento em si. Vou falar de tudo de uma forma bastante resumida, tá? Igual, por exemplo, a gente começou o show com o Men's Money in the Bank. Ah, tá. Não esqueçam, tá? Like, isso, eu já ia esquecendo. Se vocês tiverem gostado, deixa o like e deixem aqui nos comentários as impressões de vocês desse evento, tá? Até porque é um evento muito polêmico. Bom, então vamos voltar, né? Já que a gente está falando em polêmica, o primeiro combate foi o Men's Money in the Bank Ladder Match. É interessante esse combate porque teve alguns momentos que teve uns spots muito interessantes envolvendo a escada. E eu não sei se foi de propósito ou se foi sem querer, as escadas não partiram. Eu torço muito para que tenha sido de propósito. Porque antigamente eu me recordo quando tinha esses spots na escada, a escada ela não partia. E os comentaristas sempre falavam, né? O corpo contra o aço e o aço sempre ganha. Só que dos tempos para cá o aço não tem ganhado nada, né? O corpo continua e o aço quebra. O fato da escada não se partir faz com que a estrutura da escada pareça mais letal. Então eu gostei muito que isso tenha acontecido. Espero que tenha sido de propósito, espero que isso continue. Então, lutadores como Ricochet, Shinsuke Nakamura, Santos Escobar tiveram bastante destaque. Logan Paul também, obviamente. O LA Knight teve mais um certo destaque da presença dele mesmo. Ele é um powerhouse, brawler, então ele não tem muita habilidade para fazer certos spots. Um também que teve bastante destaque, principalmente em alguns momentos a gente achou que ele poderia vencer, é o Butch, o antigo Pete Dunne, né? Mas não foi dessa vez. Teve um momento muito interessante, onde a escada ia cair com o Logan Paul e o Ricochet, e parece que eles se embaraçaram, mas aí o Ricochet conserta, aplicando um Spanish Fly do ringue para fora do ringue do Logan Paul, entre duas mesas que quebraram. Mas no final pegou, pelo menos a mim, né? O LA Knight parecia que ia vencer, parece que tinha se livrado de todos os seus obstáculos, e a câmera não mostra o Damian Priest chegando, e de repente eu vejo só a mão do Priest chegando assim no pescoço do LA Knight. E o Damian Priest rouba o LA Knight e vence, tá? Sabe, tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu não sei se vocês concordam comigo. A WWE, com um pseudo-argumento de dar aos fãs aquilo que eles querem, mas tem que construir tudo primeiro e tal, já tá passando um pouquinho dos limites. Ah, o Roman ele não levou pin porque é no momento certo, aí demora. Ah, o Cody Rhodes não venceu o título mundial, que é a storyline que ele tem lá desde que voltou no Raw após o WrestleMania 38, porque tem um momento, aí vai, demora. Ah, o LA Knight vai ter aquele momento dele, mas ele não vence o Andre the Giant Memorial Battle Royal, ele não aparece na WrestleMania em LA, ele também não vence a pasta do Money in the Bank, tudo porque vai ter algum momento, e demora. A WWE tá demorando muito para dar aos fãs as coisas que os fãs querem assistir. Eu me lembro que eles diziam que não ia ter Becky Lynch contra Ronda Rousey porque queria esperar. Tudo deles é esperar. Eu já não tô aguentando mais isso não, sinceramente. Poderiam ter dado sim a vitória pro LA Knight. É claro que nós não temos como saber quais são os planos para o Damian Priest com essa pasta. O Damian Priest agora é o senhor Money in the Bank. Vai ter uma rivalidade com o Finn Balor. Já até começou, né? A gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Mas eu sinceramente, mesmo não estando pessimista para o que o Damian Priest pode fazer com a pasta, eu gostaria que tivesse sido uma vitória do LA Knight. E aí, pessoal, a gente foi para um outro combate, que foi o combate válido pelo título feminino. A Ronda Rousey e a Shayna Baszler defendendo os títulos contra as antigas campeões, que é a Raquel e a Liv. E as campeãs perdem. A Ronda leva o pin da Liv Morgan, porque a Shayna Baszler ataca a Ronda Rousey, tá? Então agora nós temos novas campeãs. Por que isso aconteceu? Bom, está começando a surgir relatos na internet que a Ronda Rousey pode estar de saída da empresa. Sim, a Ronda Rousey está quase indo embora, segundo esses relatos, e ela sempre quis fazer parceria com a Shayna e ter uma rivalidade com ela. E como a Ronda se machucou e a vitória dela e da Shayna sobre os títulos de duplas teve que ser adiada, vocês lembram muito bem, era para ter acontecido lá na WrestleMania, acaba que a dupla delas durou bem pouquinho e agora elas vão ter que ter esse combate possivelmente no SummerSlam, que espero eu que seja um combate onde a Shayna vença se a Ronda for embora mesmo e volte a ser aquela máquina dominante que ela era nos tempos de NXT, né?
Aí depois a gente foi pra luta do Gunther contra o Matt Riddle. Foi uma luta que não foi tão longa assim. Foi uma luta bem rápida, mas eles souberam aproveitar o tempo que tinham. São dois lutadores muito técnicos, são lutadores que sabem aquilo que fazem. O Gunther trabalhando bastante no tornozelo do Riddle que estava lesionado. O Riddle aproveitando a sua experiência no MMA para tentar aplicar chaves de submissão e conter o Gunther de uma certa maneira. Mas no final não teve como. O Gunther aproveitou da lesão na perna do Riddle e vence por submissão. Mas o ponto alto vem depois, né? Drew McIntyre finalmente volta. Eu vou ser sincero com vocês, de todos esses retornos, Randy, Brock e Drew, o que eu mais queria era o Drew. Porque o Randy e o Brock, eu sei que eles vão voltar em algum momento. O Randy talvez nem tanto por causa dessa tal lesão, mas o Drew é aquele que a gente estava com aquela especulação de que talvez não voltaria. E o evento era no Reino Unido e ele volta. E aparentemente não é como os rumores falavam, ele não voltou como o Hill e nem atacou o Rollins. Ele vai continuar a rivalidade com o Gunther. O que me deixa muito feliz, porque na WrestleMania eu queria tanto que o combate deles tivesse sido one-on-one match. Eu não entendi porque colocou o Sheamus lá. O Sheamus nem venceu o título. E agora eles vão ter a oportunidade de ter um one-on-one match. O Drew chega, encara o Gunther empurra o Drew aplica um Glasgow Kiss e um Claymore no Gunther, levantando o título intercontinental. Que seja no SummerSlam, pelo amor de Deus, só 1 contra 1. Por favor, tá? Eu imploro. Por favor, eu imploro que assim seja, eu imploro. Ah, pessoal, vou conversar com vocês que eu fiquei muito feliz. Aí depois a gente foi pra Cody Rhodes contra o Dominic Mysterio, só mostrou que o público do Reino Unido odeou o Dominic, ama o Cody venceu, e foi um combate de show semanal, nem entendi por que aconteceu. Antes o Cody ficasse de fora do evento, é claro que não ia ficar, né? Não posso me iludir a tal ponto. Aí depois teve um segmento tão chato, meu Deus do céu. Eu fiquei tão feliz quando o John Cena apareceu pra fazer uma promo. Eu achei que algo útil viria daí. E passou intermináveis longos minutos e eu tava doido pra ele ir embora. Nossa, foi um segmento onde eles tentaram promover uma campanha pra ter uma WrestleMania em London. Aí o Grayson Waller aparece, fala que devia ser na Austrália. E Jesus, será que tava faltando tanto tempo assim pro show? Credo, que coisa que não acabava. Nossa, graças a Deus não tava vendo ao vivo e pude passar pra frente. Aí a gente foi pro combate válido pelo World Heavyweight Championship, Seth Rollins defendendo o título contra o Finn Balor, um bom combate. Só que aí quando o Balor tava prestes a vencer o Rollins, ele se distraiu com o Priest e aí ele perde pro Rollins. E basicamente foi isso, tá? Não senti que nada importante aconteceu aí. O Rollins simplesmente venceu o Balor, a gente já sabe que ele poderia fazer isso, venceu há pouco tempo. O mais interessante deve que vai vir a seguir nessa história do Priest, que agora é o senhor Money in the Bank, com o Finn Balor, né? Vamos ver o que eles vão fazer, se vai envolver algum outro título, para aí sim eles brigarem, ou se vai ter uma rivalidade pela pasta, como é que vai ficar os outros integrantes da Judgment Day com tudo isso, né? E aí a gente vai pro evento principal. Os Usos contra o Roman Reigns e o Solo Sikoa. Num combate que, nossa, primeiro ele tava tão lento. E olha, quem me conhece sabe que eu não tenho problemas com combate lento, contanto que faça sentido, né? E nesse caso eu acho que eles pensaram que anunciaram poucas lutas. Eu acho que pode ser isso, porque nossa, como enrola. Meu Deus do céu. Principalmente com os combates do Roman Reigns, parece que tem que ter em faixa de 30 minutos. E como o Roman Reigns não é tão técnico assim, aí tem que ficar nesse domínio do Rio em cima do Babyface interminável. Jesus apaga a luz. Mas aí depois, obviamente, o combate tomou um certo ritmo e quando tomou, foi muito bom. É claro que você tem que ignorar alguns aspectos para você curtir o show. Você tem que desligar o cérebro. O fato dos 4 lutadores ficarem dentro do ringue com o juiz vendo durante tanto tempo num combate de tags é algo prejudicial, né? Enterra as regras da luta, mas ok. A luta seguiu e ficou-se a questão. Quem venceria? Como seria o final desse combate? E teve um momento que foi muito bom, porque o Roman Reigns ele prometeu que ia empilhar os Usos, assim como ele fez com Daniel Bryan e com o Edge alguns anos atrás na WrestleMania. E aí, o Solo aplica um Samoa Spike no Jimmy, aplica no Jay simultaneamente com o Spear do Roman Reigns. E o público já nem estava acreditando que poderia ter kick out. Nem acreditando. Eles estavam gritando bullshit, foi pra contagem, o Roman pediu os 2, 1, 2 e kick out. O Roman ficou abalado. Ele ficou totalmente abalado, ao contrário do Solo Sikoa, que conseguiu olhar mais para a situação de maneira fria.
Mas, mesmo ainda esperançoso, o Solo Sikoa levou o Jimmy para fora do ringue, tentou dar um splash em cima da mesa, mas o Jimmy desviou. Nisso, ficou o Jey Uso e o Roman Reigns. O Roman Reigns consegue sair por cima do Jey com o Spear, vai para a contagem 1, 2. E aí vem o famoso kick out. Aquele kick out em que Jey Uso aplica um low blow em Roman Reigns da mesma maneira que aconteceu no primeiro combate que eles tiveram lá em 2020. Lembra daquele primeiro combate do Tribal Chief que a gente ficava em dúvida se esse novo Roman Reigns Rio lá atrás se ia roubar ou não? Pois é, naquela época, naquele combate, o Jey Uso aplica um splash no Roman Reigns que dá o kick out acertando as partes baixas do Jey Uso. O Jey Uso pagou com a mesma moeda. Foi muito bom. Aí depois foi uma série de super kicks dos Usos no Roman, depois eles deram no Solo, depois uma tag mais de novo no Jey, que deu splash no Roman Reigns e faz o pin no Roman Reigns. O Roman Reigns perde pela primeira vez em 3 anos e meio. É a primeira derrota do Tribal Chief por pinfall. Sabe, é estranho, é bem estranho para mim trazer isso para cá no canal e conversar com vocês, porque é algo que eu não tenho uma opinião formada ainda. De certa maneira, o Jey ele merecia isso. Muitas pessoas até queriam que o Jey fosse o cara a vencer o Roman Reigns pelo título. É claro que isso não aconteceria. Quem venceu o Roman Reigns pelo título não pode ser simplesmente alguém da Bloodline. É alguém que vai continuar sendo investido pela empresa. Então fica muito difícil. Então, ele sendo o primeiro a fazer o pin do Roman Reigns numa circunstância dessas, eu acredito que deixa os fãs muito satisfeitos. Me deixou também. O problema é que o Roman invicto por tanto tempo, será que seria legal a primeira derrota dele por pin sendo um combate de tags? Eu não tô falando que foi ruim não, tá? Eu só estou falando que eu ainda não consegui absorver de maneira clara isso, se eu gostei ou se eu não gostei, não consigo colocar na balança ainda. Mas se era para acontecer dessa maneira, aí sim, tinha que ser o Jey Uso, foi de uma maneira muito bem feita. É claro que a WWE fez o Roman Reigns vencer tantas vezes, até quando não precisava, com tanta carta na manga, que dá a impressão até que os Usos deviam ter feito mais. Mas claro, isso não é culpa do combate, o combate cumpriu o que deveria ser feito. A crítica aqui é sobre a forma como a WWE bookou o Roman em alguns momentos. Mas foi um final feliz para os Usos nesse Money in the Bank. O Jey Uso conquistou uma vitória sobre o Roman Reigns e de fato, como eu disse, não sei se foi tão bom assim para o Roman Reigns ter sua primeira derrota por pin sem ser perdendo o seu título, porque agora ele não vai ficar tão forte assim no seu reinado, mas pelo menos, se foi para acontecer como aconteceu, foi o nome ideal, Jey Uso, num combate muito bom. Foi um evento muito bom, pessoal, igual eu falei, eu vi depois, então obviamente eu fiquei menos cansado por causa disso, mas eu acredito que o saldo foi positivo. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito desse evento, deixe o like caso tiverem gostado. Até a próxima e tchau!